Olá para vocês, boa noite. O tema de hoje é extremamente interessante e desafiador para mim. Eu não sabia, eu pensei, gente, como que eu vou gravar justo hoje que eu tô lidando tanto com o perdão? Senhor amado. Capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Uma das coisas que eu acho interessante, antes da gente entrar aqui em reconciliar-se com os adversários, é uma coisa que na semana passada a Cândida falou e que a gente tem que guardar muito no nosso coração, que é o perdão incondicional, que é o perdão. A gente tem a mania, né? Eu perdoo, mas se você me devolver meu brinquedinho, eu perdoo, mas isso e aquilo. E o perdão que Jesus realmente quer é esse perdão incondicional. E eu tenho me perguntado, né? O que é esse perdão incondicional? Que traz tanta leveza, que traz esse amor próprio à tona. E aqui, quando a gente vai para falar sobre esse reconciliar-se com os adversários, uma das coisas que me veio à cabeça é por que perdoar, né? Já que eu tô aqui no meu desafio de perdoar. Semana passada, quando eu li os comentários, eu vi que não é só eu que tenho dificuldade de perdoar. As outras pessoas também têm. E a tia Selma deu uma sugestão, né? De comece perdoando, não desejando mal, não fazendo mal para aquela pessoa, não nessa parte. E então, às vezes a gente pensa, não, mas eu vou perdoar por quê? Porque eu quero a salvação? A gente está agindo ali pelo medo. Igual aqui, reconcilia-se, né? Porque será entregue ao juiz. Mas muito mais do que isso, né? É para a gente se sentir bem. É para a gente viver em paz. Uma das coisas que já me aconteceu de perdão assim mais profundo foi com relação à minha mãe. E quando eu penso em perdão, esse perdão ele traz uma paz sem igual. Sem igual, é a coisa mais gostosa que existe. É esse perdão. E por que a gente fica tão apegado, né, às situações, ao que acontece, né? Enfim, por que a gente não se liberta, deixa as coisas irem? Porque faz muito bem pra gente, faz bem demais pra gente. E quando a gente não perdoa, quando a gente fica ali preso àqueles sentimentos, não só ao perdão, né? Aqui a gente está falando do perdão, mas de outros sentimentos também. Isso abre espaço para subjugação e a possessão, porque está relacionado a gente entrar nisso de subjugação e possessão, está relacionado com a nossa conduta, né? Deus permite, que ele fala que Deus permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Então, quando a gente não perdoa, a gente cai num mal tão grande dentro da gente, que a gente mesmo está fazendo com a gente. Porque se a gente não se perdoa, a gente cai ali para outros espíritos que também estão vibrando nessa falta de perdão e às vezes até com rancor daquela mesma pessoa. Então a gente cai nisso e eles vêm mais a nossa cabeça e a gente ali, às vezes sem ler uma boa palavra, sem orar e vigiar todo dia, nessa infantilidade psicológica que a gente tem mesmo, e tá em evolução, graças a Deus, né? Então a gente fica mais susceptível a isso, né?
E outra coisa aqui que ele fala que eu acho muito importante a gente ter na nossa cabeça: Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Então perdoa, se liberta, vamos perdoar, vamos se libertar, né? Independente de quantas pedras cheguem até a gente, independente do que aconteça, vamos perdoar, simplesmente perdoar para a gente se sentir bem, o restante vai vir. Não aquele perdão condicional, de eu perdoo, mas não me taque mais pedras. Eu perdoo, simplesmente para poder me sentir bem, né? A gente está num corpo temporário. Essa casinha aqui que você está vendo, esse rostinho aqui que eu tanto valorizo, esse cabelinho, essa roupinha, tudo isso, um dia vai desmoronar. Toda essa casinha um dia vai desmoronar. E o que vai sobrar é o que está aqui dentro. Aqui dentro assim, né? É o meu espírito. E o que eu tenho feito desse espírito? Eu tenho nutrido ele com amor, todos os dias, tratado com amorosidade, desde a hora ali que levanta da cama até o final do dia, né? E à noite. O amor, ele é leve. E eu não sei por que a gente demora tanto para chegar nesse amor. Divaldo Franco, ele fala, né, em uma de suas palestras, ele fala assim, que o perdão, ele é como se você amenizasse aquele sentimento. O perdão não é esquecer. Eu perdoo, mas não esqueço. Por quê? Porque se você esquecer, você está com problema de memória. A gente está com problema de memória, precisa olhar para isso, então. Mas o perdão, ele é leveza. Pense em alguém que em algum momento, alguma situação que você perdoou, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar a trazer à tona aquele sentimento para poder se perdoar, para poder perdoar aquela pessoa, ou até mesmo se perdoar, né? Porque a gente erra e às vezes se culpa tanto. Joana de Ângeles, ela fala, né, que os nossos erros ali, né, para a gente poder mudar, né, inclusive com relação ao perdão, está muito relacionado aos nossos padrões de comportamento. Como que tem sido esses padrões de comportamento desse olhar para a gente? O nosso erro, o meu erro, não é menor do que o seu erro. O erro do outro não é maior que o meu. São todos erros, mas aí a gente quer que o erro do outro, o que o outro fez comigo, aquilo é imperdoável. Muito forte isso. Por que não perdoar, né? Por que ficar ali? Porque quer ficar no sofrimento, só pode. Só pode. Acho que a gente tem muito que aprender. E uma das coisas que a gente precisa aprender é a perdoar. E quando a gente pensa no perdão, e se fosse eu? E se fosse eu que tivesse batido, humilhado outra pessoa? Eu ia querer que ela me perdoasse. Então, por que não perdoar o outro? Por que não perdoar? Isso dá uma consciência tranquila para a gente. E também é uma oportunidade para a gente de leveza. Acredito que ainda estamos demorando muito a perdoar. Vamos começar hoje, vamos começar a soltar. Se precisar, se foi algo que está engasgado aí na sua garganta com relação àquela pessoa, escreve num papel tudo aquilo que você sente ali por aquela pessoa, desabafa, se precisar grita, vai para um canto ali, grita, vai no psicólogo, Sueli, desculpa, vai no psicólogo, chora, grita, mas solta esse sentimento, deixa isso, queima a folha de papel
e deixe ir embora junto com ela aquele sentimento. Sente indo. E aí você vai dialogando. Vamos dialogando com a nossa mente ali, com o nosso ego, que acha que o outro atirar uma pedra na gente é uma ofensa das maiores. Não é. A ofensa maior está dentro da gente. E o nosso self, ele pode brilhar. A nossa luz, a nossa centelha divina, o nosso eu divino interior, ele pode brilhar. É só a gente deixar ele aparecer com amorosidade. Muito amor. E como que é o amor aí dentro de você? Deixa ele começar a aparecer para todo mundo. Tem aqui, ó, tem uma folhinha que está aqui na tela. Olha o amor de Deus nesse desenho dela, que coisa mais linda. Ele está em todo lugar cuidando da gente. Ele não ia deixar que uma pedra caísse na gente sem a permissão dele. Ele é muito sábio. Então, o que aconteceu foi para o nosso aprendizado. E é isso. Reconcilia-te o quanto antes com o teu adversário. A gente pode morrer daqui 1 hora. O que você vai querer deixar para essas pessoas? Antes de finalizar, tem uma história de um nazista, um soldado nazista de 21 anos, que ele entrou ali para a guerra aos 15, ao assistir o Hitler falando. E ele pede para que um judeu vá encontrá-lo na enfermaria do hospital, para que a chuva caindo para limpar. Ele pede para que um judeu vá até ele no hospital para que ele possa pedir perdão através daquele judeu para todos os outros judeus que ele havia matado de forma tão cruel. Então ele relata a esse judeu sobre os 300 judeus que ele colocou, ele e outros soldados colocaram dentro de uma casinha numa aldeia. Eles colocaram esses judeus e fecharam todos ali no meio da madrugada e colocaram fogo naquela casa. E alguns subiam ali era uma casinha, mas de outro andar, subiam para o outro andar em incêndio para tentar se salvar e pulavam. Aqueles que pulavam eram metralhados pelos soldados ali fora. E ele conta que um pai saltou, em seguida sua esposa saltou, eles foram metralhados. E a criança, assistindo tudo aquilo, saltou também, olhando para ele, como que um pedido de ajuda: por favor, me ajude. E ele viu aquela criança cair à sua frente, com aqueles olhos para ele, então ele atirou, quando a criança já estava no chão. E aquele olhar daquela criança marcou ele profundamente, e ele queria pedir perdão por tudo que ele havia feito. O judeu que eu via não conseguiu perdoar naquele momento, mas ele queria muito perdão antes que morresse. Ele sabia que ele ia morrer naquele dia. Ele queria muito perdão. E por que a gente não perdoa? Porque a gente quer ficar naquela dor. Então solta para o outro receber uma palavra de eu te perdoo. Seria um alívio para a alma dele, já tão em tormento e tão cheia de culpa. O nosso perdão para o outro é o primeiro passo para, às vezes, o outro conseguir se perdoar pelo que ele fez. Então solta, vamos soltar. Soltar e reconciliar com os nossos adversários. Hoje. Não precisa ser melhor amigo, não precisa ligar e fazer um telefonema para aquela pessoa. Mas dentro de você, que isso esteja em paz, que isso esteja bem. Uma boa noite para vocês e até mais.